Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela vai acontecer de 1939 a 1945. É chamada de Segunda Guerra Mundial porque foi o segundo maior conflito, né, armado que englobou todo o planeta. A primeira foi a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. Então, a Segunda Guerra Mundial, na verdade, ela aconteceu em função da primeira. Na verdade, a principal consequência da Segunda Guerra Mundial vai ser tudo o que ocorreu pós Primeira Guerra Mundial. Principalmente porque os países que perderam durante a Primeira Guerra Mundial se sentiram totalmente desestruturados, né? Eles se sentiram abalados, principalmente porque foram sancionadas inúmeras indenizações, né? Fazendo com que esses países perdessem muito, principalmente a Alemanha e a Itália. Pós Primeira Guerra Mundial, eles saíram extremamente devastados. Então, quando aconteceu o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, é, vão subir ao poder os chamados partidos totalitários ou regimes totalitários, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, esses partidos, liderado o fascismo por Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha, para implantar na cabeça da sociedade que tudo que estava acontecendo com o seu país, o culpado, eram, na verdade, a França e a Inglaterra, que foram os países que venceram durante a Primeira Guerra Mundial. Então, o poder de convencimento era tão forte que fez com que a sociedade apoiasse esses líderes para iniciar uma Segunda Guerra, né, no mundo, não só a sociedade, mas outras entidades como a igreja, como o exército, como as grandes empresas, né, apoiaram esses regimes totalitários, fazendo com que os líderes mais tarde iniciassem uma segunda guerra. Além disso tudo, havia também a sede pelo poder e a ambição, como por exemplo de Adolf Hitler. Eles, na verdade, tinham como principal meta conquistar o mundo. Principalmente o Adolf Hitler, o principal objetivo dele durante a Segunda Guerra Mundial é dominar todo o cenário do planeta. É tanto que ele vai começar a fazer isso até mais ou menos 1942. A Alemanha consegue anexar quase que 60% dos países, né, de todo o planeta Terra, né? E ele vai conseguir muitas coisas durante esse período, porque vai ter um apoio total da sociedade. Então, como vocês podem ver, durante a Segunda Guerra Mundial, para acontecer, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, foram alguns fatores, como eu já mencionei. A gente pode ver aqui de forma mais detalhada a primeira causa, né, que ocasionou a Segunda Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes, né, onde o Tratado de Versalhes foi um acordo realizado entre os países vencedores e os vencidos de como ficaria o país pós final da Primeira Guerra. Então, no Tratado de Versalhes foi realizado a divisão, na verdade, de vários territórios, né? E isso fez com que a Alemanha ficasse totalmente desestruturada. Não só a Alemanha, mas a Itália e os países vencidos de uma forma geral. Então, essa é a maneira como os países ficaram durante a Primeira Guerra Mundial fez subir os regimes totalitários, como eu falei para vocês. Isso fez com que a sociedade começasse a ver nos regimes totalitários uma forma de tirar a situação do seu país da miséria. E foi o que geralmente os regimes, né, os líderes do regime, como Adolf Hitler e Mussolini, é, incentivasse o chamado sentimento nacionalista, fazendo com que a sociedade pensasse que a única forma
de tirar aos seus países da miséria seria por meio de uma guerra. Então, o Tratado de Versalhes, as pesadas multas, né, as pesadas sanções direcionadas para os países perdedores fizeram com que é, estimulasse uma Segunda Guerra Mundial. A segunda causa foi o rompimento com a ordem internacional. Vencidos na Primeira Guerra Mundial, adotaram uma política externa agressiva, como, por exemplo, proibir que a Alemanha formasse um exército com mais de 100 mil soldados, ou que a Alemanha tivesse uma quantidade, não só a Alemanha, mas os outros países de uma forma geral, tivesse uma quantidade de armas. Então, foi limitada, na verdade, a, é, a Alemanha. A Alemanha foi, na verdade, limitada, né? Ficou extremamente impossibilitada de fazer certos acordos, gerando isso uma ofensiva muito forte, né? Fazendo com que os alemães se revoltassem mais tarde ao ocorresse a Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos, né, um cartaz de uma propaganda, né, que foi feita em 1936, como uma forma de enaltecer a figura de Adolf Hitler lá na Alemanha, né? Lembrando que pós Primeira Guerra Mundial, o chamado período entre guerras foi o período de ascensão dos partidos, dos regimes totalitários. Nós temos aí a figura de Adolf Hitler como líder principal, né? Ele tinha um poder de convencimento muito forte, né? Onde ele, na verdade, era tanto o poder de convencimento e a sociedade passou a endeusar tanto esse líder que eles chegaram a fazer a comparação de Adolf Hitler com uma figura messiânica, né? Aquela pessoa que iria salvar a Alemanha, a situação, tirar a Alemanha, na verdade, da situação de miséria que estava, né? É tanto que diz assim, a pintura que remete às imagens barrocas de Jesus Cristo retrata o alemão como herói santo, né? Hitler passou a ser visto pela sociedade a partir de então como um herói, né, como aquela pessoa que tira a Alemanha dessa situação de miséria. Então, no início da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o estupim, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, vai ser a invasão da Polônia. E mais tarde, nós vamos ter, dentro da Europa, a invasão da Etiópia e também da Albânia, como vocês podem ver aí no mapa. A Alemanha vai reincorporar o Sarre, invadiu a Renânia, a Áustria, a Tchecoslováquia. A Polônia era a conquista do seu espaço vital, né? Na verdade, a Polônia, como eu falei, foi o estopim para o início da Segunda Guerra Mundial, né? Hitler consegue, a princípio, todos esses países que eu acabei de citar, e como vocês podem ver aí no mapa, e a Polônia, na verdade, seria o primeiro passo para o chamado espaço vital, que era justamente o espaço vital, era aquele desejado por Hitler, né? Porque ele, na verdade, fez toda uma estrutura, né? Ele tinha uma estratégia de guerra, porque ele dizia que começava-se pela Polônia, depois da Polônia ia invadindo os outros países, até chegar ao seu objetivo desejado, que era conquistar o mundo, né? Então, até o ano de 1942, nós vamos ter em uma imensidão de países conquistado pela Alemanha, na verdade, a chamada ofensiva alemã, onde a Alemanha consegue anexar inúmeros territórios. Nós temos aí o Japão, que vai invadir a China, né? Anexando os territórios da Manchúria. Como vocês sabem, durante a Segunda Guerra Mundial, houve os países do eixo, né? E os países aliados, certo? Então, o Japão estava dentro dos países do eixo, com a Alemanha e a Itália. Do outro lado, nós vamos ter a França, a Inglaterra e vários outros países, certo? Diante disso, França e Inglaterra criaram uma política de apaziguamento, pois beneficiava da ordem internacional vigente e queria evitar uma nova guerra mundial. Por exemplo, 1º de setembro, do 1º de setembro de 1939, a França e a Inglaterra, eles procuraram de todas as formas
evitar uma guerra, já que eles já tinham passado pela Primeira Guerra Mundial, os países europeus já estavam totalmente abalados, é tanto que eles aceitaram inúmeras imposições de Hitler, tentando evitar, tanto que a política de apaziguamento foi adotada por esses países na intenção que não acontecesse uma guerra, né? A política de apaziguamento, na verdade, era aceitar algumas exigências realizadas por Hitler, isso na tentativa de evitar uma guerra. Mas, na verdade, Hitler estava se armando para iniciar uma guerra, tanto que ele pediu inúmeros territórios, né, até chegar à Polônia e iniciar a Segunda Guerra Mundial. Com o fracasso das Ligas das Nações, a consolidação dos regimes totalitários na Itália e na Alemanha, que visavam a expansão territorial. Então, as Ligas das Nações, na verdade, fracassaram. Né? A Liga das Nações foi, na verdade, criado depois do final da Primeira Guerra Mundial, onde tinha como principal objetivo o apaziguamento entre os países. Ela é similar ao que nós temos, a ONU, que nós temos atualmente, que é a Organização das Nações Unidas. Então, a Liga das Nações foi criada com a intenção de apaziguar os países, mas ela acabou fracassando, né? Justamente porque foram surgindo inúmeros regimes totalitários pelos países, né, a exemplo da Alemanha e da Itália, que tinham como principal objetivo expandir seu território. Nós temos também a Guerra Civil Espanhola, né, que mostrou claramente a fortaleza bélica da Itália e da Alemanha. Tudo isso aí, como eu falei para vocês, fez com que foram, na verdade, as principais causas da Segunda Guerra Mundial. Vocês viram aí que tudo foi feito, né? A política de apaziguamento, mas nada adiantou. Né? É tanto que no 1º de setembro de 1939 inicia a Segunda Guerra Mundial, que vai até 2 de setembro de 1945. Certo? Nós vamos ter, por exemplo, ainda uma das causas da Segunda Guerra Mundial, a formação do eixo Roma-Berlim-Tóquio e a assinatura do Pacto Anticomitê, que era aquele pacto de não agressão, né? Onde os países se comprometiam a não invadir o território dos outros, mas mesmo assim isso não deu certo, né? A ostensiva estava cada vez mais forte entre os países. Então, formou-se a partir de então, após o 1º de setembro de 1939, os blocos, né? Os países que estavam de um lado e o outro de outro durante a guerra. Nós temos aí, como eu disse a vocês, nós tivemos os países dos aliados e o eixo. Os aliados foram formados pela França, Inglaterra e Rússia. França constrói a linha Maginot, fortificação entre a França e a Alemanha. Pacto de não agressão germano-soviético, não invasão da Rússia e permitia a ela a anexação dos países bálticos, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia e leste da Polônia, e a Alemanha anexaria Danzig, né? Hitler invadiu o oeste da Polônia em 1º de setembro de 1939, começando a chamada Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos a assinatura do Pacto, né? Molotov, que tinha como base o acordo entre Hitler e Mussolini lá da Itália, certo? Aí nós temos aqui durante a Segunda Guerra Mundial o chamado maior conflito, né, que foi entre esses países aí, a anexação de alguns territórios. Nós temos o desenvolvimento de 56 países envolvidos e todos os continentes. Nós temos o que nós chamamos aí, como vocês podem ver, a chamada Marcha da Morte. Tropas nazistas espalhavam terror em todos os territórios invadidos e os judeus são as maiores vítimas da fúria. Lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial a gente vai poder perceber que a intenção de Hitler, além da anexação dos territórios, foi justamente exterminar as chamadas raças inferiores. E quem é que estavam né, diante dessas raças inferiores? Quem era a raça inferior? Eram homossexuais, negros,
deficientes físicos e mentais. Então, todos esses eram exterminados, seja em campos de concentração ou seja fuzilado, né? Foi uma das, na verdade, dos objetivos de Hitler, porque ele dividiu a sociedade, né, alemã em duas frentes, os superiores e os inferiores. Né? Os superiores seria a raça ariana, conhecida como raça pura, né? Aqueles nascidos na Alemanha, que eram descendentes dos germanos, e a raça inferior, que eram todas essas que eu acabei de explicar para vocês. Então, todos que eram considerados como raça inferior, segundo a ordem nazista, deveria ser eliminado. Tanto que, durante a Segunda Guerra Mundial, o símbolo principal dos nazis, né, do grupo nazista era a chamada suástica. Em 1940, nós vamos ter o ataque fulminante, né? Em Blitzing, de Hitler, a Dinamarca. Na verdade, Hitler vai conquistar a Dinamarca, a Noruega, Países Baixos e Bélgica. E as tropas francesas, inglesas e belgas foram encurraladas em Dinamarca do Norte, da Alemanha, e obrigados a abandonar o continente. A Alemanha contornou a linha Maginot, dominou diretamente o norte da França e no sul formou um governo fascista, colaboracionista na cidade de Vichy, governado pelo Marechal Pétain. Só como eu falei para vocês, durante até mais ou menos 1942, nós vamos ter o ataque fulminante de Hitler nos países. É tanto que conquista, como eu falei para vocês, quase 60% dos países do continente, né? Ele inicia um ataque bastante agressivo, eliminando todo e qualquer inimigo, certo? Até 1942 nós vamos ter à frente os países nazistas, tanto que vocês podem ver aí, como eu acabei de citar, todos esses países foram de uma só vez conquistados pelos alemães. Aqui nós temos um mapa onde mostra justamente esses ataques, né? Onde foram realizados todos esses ataques. Nós vamos ter aí, mais ou menos em torno de 1941, a resistência inglesa desloca as atividades para o norte da África, vitórias do eixo começando a dominar o Egito, domínio britânico, o ponto estratégico passa a ser o chamado Canal de Suez, onde eles vão passar a conquistar o petróleo dessa região. Então, como vocês podem mais uma vez ver, mais uma vez a Alemanha domina esses territórios, né? O Egito, por exemplo, certo? Aqui nós temos o mapa, né, de domínio da Alemanha, com a Hungria, Romênia, Bulgária, né, que passam a aderir ao eixo. Nós vamos ter também, em 1941, Hitler invade a Rússia e o Japão, ataca Piemont. O Império se curva. Os americanos vingaram Piemont, despejando a chamada tempestade de bombas sobre os japoneses, e o país sucumbe. Então a gente pode ver aí, entre 1940 a 1942, nós temos os naufrágios de navios americanos no Atlântico pelo submarino alemão, motivo que faz Vargas declarar guerra ao eixo. Foram torpeados 9 países, matando 600 pessoas em mar territorial. É só lembrando que foi por conta desse episódio que aconteceu entre os anos de 1940 e 1942, que faz com que Getúlio Vargas, que é o presidente da época, se lançar contra o eixo. Até então, Getúlio Vargas ele tinha muito apego aos regimes totalitários, tanto que ele lança no Brasil um regime parecido, né? Ele é muito favorável aos regimes totalitários, mas devido a esse acontecimento, né, onde os alemães afundam navios brasileiros, Hitler acaba deixando de lado, declarando guerra ao eixo, né, criado pela Alemanha, Itália e Japão, e fica ao lado dos aliados, França
e Inglaterra, tá certo? Foi devido a esse episódio que fez com que Vargas ficasse ao lado dos aliados e contra o eixo. Só lembrando mais uma vez, quem eram os aliados? França, Inglaterra, além de outros países, eu estou falando só dos principais. E o eixo, nós temos Alemanha, Japão, Itália. Inclusive, esses países foram os que perderam lá durante a Primeira Guerra Mundial, certo? A Alemanha, a Inglaterra, a Itália e o Japão, né? E os vencedores foram França e Inglaterra. Então, essa formação que se fez, né, desses países, no caso aqui do eixo, Getúlio Vargas era muito simpatizante, mas devido a esse acontecimento, ele acaba se aliando aos aliados, que é França e Inglaterra, e declarando guerra ao eixo, que é a Alemanha e a Itália. Em 1942, os Estados Unidos entram na guerra contra o eixo, até agora auge de seu domínio. Os pontos estratégicos na Europa, Ásia e África estavam sob seu controle. Então veja só, até então, até o ano de 1942, como eu disse a vocês, a Alemanha estava dominando todos os territórios, né? Foi justamente a entrada dos Estados Unidos em 1942 que vai fazer com que a Alemanha comece a perder, né? A entrada dos alemães vai ser um ponto estratégico, na verdade, para que os aliados, né, formados pela França e a Inglaterra, eles vençam, tá certo, gente? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre como ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula nós vamos dar sequência à Segunda Guerra, o período da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar basicamente sobre como aconteceu a derrocada da Segunda Guerra Mundial a partir de 1942. Nós vamos ver que foi a partir de 1942, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, que a Alemanha vai começar a perder território e, consequentemente, mais no final, ela vai acabar perdendo a guerra. Então, mas isso vai ficar para uma próxima aula, tá bom, pessoal? É a chamada parte 2, que a gente vocês vão ver na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, né, o contexto, o início, a introdução sobre a Segunda Guerra Mundial, quem eram os aliados, quem era o eixo, quais foram os principais motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Como eu falei para vocês, foram inúmeros motivos, né? Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Foram vários motivos que levaram a essa guerra, mas um dos principais foi o Tratado de Versalhes, onde os alemães ficaram totalmente desestruturados. Certo, gente? Então, na próxima aula nós vamos dar sequência a esse conteúdo. Beleza, gente? Qualquer dúvida, vocês vão lá no livro didático de vocês, relê o conteúdo e tira suas dúvidas. Beleza, pessoal? Então, gente, até a próxima.